Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai trazer o resumo de notícias do dia e na sequência vamos falar sobre os perigos do quarteto ofensivo treinado pelo técnico Paulo Turra nos últimos dias. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar de todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, primeiramente pedindo desculpas para vocês, mas esse vídeo vai entrar um pouquinho mais tarde do que o horário habitual do canal, que é por volta das 9 horas. Hoje foi um dia longo e cansativo, eu cheguei em casa mais tarde, consequentemente estou gravando mais tarde também. E sem mais delongas, vamos para o resumo e depois para o painel tático. Primeira informação de hoje, o Atlético Paranaense enfrenta o Botafogo na fase de quartas de final da Copa do Brasil, com a primeira partida sendo disputada na Arena da Baixada na semana do dia 17 de maio, e a partida decisiva da eliminatória sendo disputada no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, na semana do dia 31 de maio. Datas e horários específicos ainda serão definidas pela organizadora da competição, a CBF. Segundo a informação de hoje, trazida pelo jornalista mineiro Samuel Venâncio, o Cruzeiro monitora a situação do zagueiro Zé Ivaldo, que tem contrato com o Furacão somente até o dia 31 de dezembro e tem conversas em andamento pela renovação. Porém, o Clube Mineiro, onde o Zé esteve na temporada 2022, foi um dos destaques do Cruzeiro na Série B daquele ano, tem interesse em contar gratuitamente com o Zé Ivaldo a partir da próxima temporada, assinando, evidentemente, um pré-contrato com ele a partir do dia 30 de junho. Por esse motivo, o Zé, que vem sendo titular nas últimas partidas, deve deixar a equipe titular provisoriamente, enquanto essa situação não é resolvida. E, por fim, terceira e última informação, no treinamento de ontem e de hoje, o técnico Paulo Turra tem treinado a equipe com a presença do quarteto ofensivo tão pedido pelos torcedores e formado pelos meias Vitor Bueno e Davi Terans e os atacantes Pablo e Vitor Roque. E para falar um pouco mais detalhadamente sobre o que me preocupa nesse módulo de jogo escolhido pelo Turra para a partida de quinta-feira, a gente vai para o painel tático, então peço licença para vocês, esse vídeo vai ter um corte e na sequência eu volto para falar dessa questão estratégica de maneira um pouco mais detalhada. Então vamos lá, como vocês sabem, para mexer no painel tático não posso olhar para a câmera, então peço licença para vocês. Não foram divulgadas até o momento as escalações prováveis, tanto de Atlético quanto de Libertad para a partida de quinta-feira, mas a gente não deve ter algo muito diferente disso que vocês estão vendo na tela. Segundo informações da jornalista Monique Vilela, o Atlético tem treinado com esse quarteto de meio de campo, Vitor Bueno, Terans, Vitor Roque e Pablo no ataque, e vai enfrentar um bom time do Libertad, time bem treinado, competitivo, experiente, como a gente teve a oportunidade de conhecer na última temporada, quando o Atlético enfrentou o Libertad tanto na fase de grupos quanto nas oitavas de final. E certamente não será uma partida fácil no Defensores del Chaco na noite de quinta-feira. O que é que me preocupa nessa escalação? Primeiro, e aí eu vou trazer a discussão para uma coisa um pouco mais histórica, mas vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Primeira questão, durante os anos 70, na verdade, final dos anos 70, começo dos anos 80, até o comecinho dos anos 2000, a gente viu um desaparecimento dos pontas do futebol mundial por conta de questões estratégicas. Porém, durante o começo deste século, a gente viu o reaparecimento gradativo deles até que eles tenham se tornado uma peça muito importante das equipes. Isso aconteceu por quê? Porque com o crescimento da intensidade do jogo, não em nível de quilometragem corrida ou percorrida por cada jogador durante as partidas, mas na intensidade ou no percentual dessas corridas que é feito em alta rotação, houve um estrangulamento do jogo na região central e para superar essa dificuldade, uma das fórmulas encontradas pelos treinadores, inclusive pelos melhores treinadores, foi resgatar os pontas como elementos de criação, abertos pelos lados, o que forçaria um espaçamento da defesa, né, criando espaços por dentro que poderiam ser explorados por esses jogadores de meio de campo antes estrangulados. Então, existe um motivo pelo qual os pontas voltaram ao futebol moderno. Não foi uma questão de gosto
Não foi uma questão de ser hipster nem nada nesse sentido. Existe uma funcionalidade prática na presença dos pontas no futebol atual. Isso significa que é impossível jogar sem pontas? Não. Mas aí a gente tem duas questões aí que precisam ser muito bem trabalhadas. A primeira é justamente essa questão da amplitude, tá? E aí existem duas soluções possíveis. A primeira, nesse modelo que o Atlético está se propondo a fazer, é você ter os laterais liberados para avançar de maneira bastante agressiva para poder alargar o campo de ataque. Qual que é a compensação? A compensação é que você não pode ter dois volantes que subam muito nesse caso. Então, Fernandinho e Alex Santana, que poderiam contribuir muito com o jogo, teriam que estar mais posicionados atrás para permitir que os dois laterais jogassem espetados, aumentando ou alargando a defesa adversária. Aí o Atlético abriria a mão de Fernandinho e Alex Santana para ter Pedrinho e Kelvin no ataque, uma escolha que, se você me perguntar, considero não muito inteligente. Então vamos supor que essa não seja a nossa escolha ou nossa primeira alternativa. A segunda alternativa que existe é você ter movimentações treinadas, coordenadas, para que exista uma compensação pelos jogadores que estão posicionados de maneira central nesse momento, quando o time tem a bola. Então, para ficar num exemplo, vamos supor que quando o Atlético tem a bola pelo lado direito, o Pablo espete. O Terán se aproxime, o Kelvin eventualmente possa subir sem que o Pedrinho suba, fazendo a subida na boa, como dizem, não lateral de cada vez, para que o Atlético possa ter opções por aquele lado. E o mesmo acontecendo do lado oposto, só que não com o Pablo, talvez com o Terán, ou talvez com o Vitor Bueno, se aproximando da lateral para poder atrair a marcação e alargar a defesa. Isso é uma solução viável? É muito viável. Tanto é que, se você for resgatar uma das grandes equipes dos anos 80, que já era uma época onde os pontas tinham desaparecido, a seleção brasileira de 82 não tinha pontas. A gente tinha Cerezo e Falcão, Sócrates e Zico, Éder Aleixo e Serginho Chulapa. E aquele time não deixava de ter amplitude, tanto pela presença de dois laterais extremamente competentes tecnicamente, que eram Leandro Júnior, quanto pela movimentação criada pelos meias que, nos momentos necessários, se deslocavam para os lados do campo para poder dar continuidade e fluidez ao jogo. Qual é a minha objeção a isso? É que isso não tem sido trabalhado no Atlético desde a contratação do Turra, a efetivação do Turra no começo da temporada, e me parece que arriscar desta maneira, nesse momento, com pouco tempo de treinamento, pode trazer um grande risco ao Atlético, tanto no sentido da funcionalidade ofensiva do jogo, com o Atlético tendo dificuldades para trabalhar com a bola, ficando muito afunilado na região central do campo, sendo obrigado muitas vezes a recorrer a cruzamentos, ao que a gente já tem visto nos últimos jogos, que pode se agravar caso essa mudança de fato seja promovida, como tem sido antecipada pelos jornalistas que acompanham o Furacão. Uma outra preocupação é que hoje no futebol mundial é muito difícil você encontrar times que defendam com menos de 8 jogadores no momento sem bola. Você pode liberar até 2 para descansar ou para fazer aquela meia pressão na defesa adversária, que permite que esses jogadores se desgastem menos. E aí o Turra teria que escolher alguns jogadores para sacrificar fatalmente. Lógico que o mais natural dessa forma seria a gente ver o Vitor Bueno fechando pelo lado e o Terán eventualmente fechando por fora, ou o Pablo, com o Roque e o Terán descansando. Isso é uma possibilidade? Mas percebam que exige um grande deslocamento a partir do posicionamento original da equipe, que precisa ser feito de maneira coordenada para não gerar espaços para o time do Libertad. Isso significa, em última instância, que depende também muito de treinamento. E repito, o Turra não tinha treinado dessa maneira nas últimas semanas, e parece que agora, por força da pressão dos torcedores, e principalmente pelos maus resultados e maus desempenhos recentes, ele pode recorrer a uma formação pouco experimentada diante de um adversário importante. O Libertad é um time tradicional do Paraguai, que tem bons jogadores experientes, caso aí de Melgarejo, de Oscar Cardoso, de Roque Santa Cruz, caso de Héctor Vidalba, caso de, enfim, Martin Silva, Alexandre Barbosa. A gente sabe que não é um time que vai vender muito caro a possibilidade de pontuar dentro do Defensores del Chaco para ninguém. E a gente sabe também que o grupo G da Libertadores, onde o Atlético está, é um grupo que qualquer deslize, infelizmente, pode custar o primeiro lugar ou uma classificação para as oitavas,
porque são 4 times, principalmente o Atlético e o Atlético Mineiro, mas também o Libertad e o Alianza, que têm capacidade de arrancar pontos uns dos outros. Então, tu assume um risco muito grande. E aí eu só posso pensar que a tendência é que a gente tenha de dois resultados extremos. Ou a coisa vai funcionar muito bem, como a torcida espera, e eu também espero, logicamente, porque a gente precisa desse resultado e precisa jogar mais bola do que vem jogando. Nunca vou torcer contra o Atlético. Ou a coisa pode realmente funcionar muito mal e o Atlético sair do Paraguai com uma derrota que certamente não facilitaria a sua vida na maior competição da América do Sul. Então, gente, a gente vai ficar de olho. Eu vou fechar aí o painel tático e já volto a falar com vocês. Então é isso, a gente vai ficar de olho nos desdobramentos ao longo da semana e também comentaremos o que aconteceu dentro de campo no pós-jogo de quinta-feira. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado e compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.